Pai, oramos em nome de Jesus pelas pessoas que estão aqui ao vivo, todas estas famílias, em nome de Jesus. Oramos pelas pessoas que nos assistem em nome do Senhor Jesus. Oramos pelas autoridades da nossa cidade, do nosso governo, em nome de Jesus. Oramos pela Rússia, pela Ucrânia, pelos Estados Unidos, por Israel, qual é o outro país que estão em guerra? O Irão, em nome de Jesus. E declaramos paz em nome de Jesus, para a honra e glória de Deus o Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Então vamos começar a reunião louvando e bendizendo a Deus em nome de Jesus. Aleluia. A Bíblia diz tudo quando tem fogo. Eu falei isto outra semana. Espero que as pessoas não se lembrem. Tudo quanto tem fogo, louva ao Senhor. Fogo é a vida. E Ele usa o fogo, a vida, para tudo, menos para Deus. Então, vamos buscar primeiro o reino de Deus, usar o nosso fogo. A pessoa, quando está às vezes na água do mar e depois mergulha, usa o fogo para respirar, para ter vida. Tudo quanto tem fogo, louva ao Senhor. Então, há pessoas que só usam o fogo para Deus quando estão-se a afogar. Oh Deus, ajuda-me! Oh Deus, ajuda-me! Não querem, Deus não existe. Oh Deus, ajuda-me! Só quando estão no mar se a afogar, no mar da vida. Glória a Deus. Então vamos louvar a Deus com alegria e com fé. Eu falei na comunhão com Deus com prazer. Glória a Deus. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer. Prazer na lei do Senhor. Prazer em Deus. Prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Será como uma árvore plantada junto a ribeiros, não é ribeiro, é ribeiros de águas, o qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prospera. Glória a Deus. Então, já é motivo para nós louvarmos e bendizermos a Deus em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Podia pregar mais tempo, mas vamos louvar ao Senhor Jesus Cristo, aquele que nos criou e que nos cria. Antes de nós entrarmos no ventre da nossa mãe, Deus já nos tinha criado. Isto faz logo uma confusão na cabeça de pessoas, mas glória a Deus. Por isso tudo vamos louvar a Deus em nome de Jesus. As violas, os órgãos, as vozes, as senhoras, os homens, toda a gente a louvar a Deus em nome de Jesus. Aleluia. Este é o dia que fez o Senhor, barulho logo de manhã, regozijemos e alegremos nele. Este é o dia que fez o Senhor, regozijemos e alegremos nele. Este é o dia que fez o Senhor, regozijemos e alegremos nele. Louvai, cantai louvores ao seu nome. Louvai, cantai louvores ao seu nome. Celebrai na presença do Senhor, pois Ele é digno de louvor. Celebrai na presença do Senhor, pois Ele é digno de louvor. Celebrai na presença do Senhor, pois Ele é digno de louvor. Louvai, cantai louvores ao seu nome. Louvai, cantai louvores ao seu nome. Este é o dia que fez o Senhor, regozijemos e alegremos nele. Este é o dia que fez o Senhor, regozijemos e alegremos com gravata ou sem gravata. Este é o dia que fez o Senhor, regozijemos e alegremos nele. Este é o dia que fez o Senhor, regozijemos e alegremos. Os irmãos estão vindo, vai. Estamos a dizer bom dia aos irmãos novos que chegaram aqui, glória a Deus. Louvai,
cantai louvores ao seu nome. Celebrai na presença do Senhor, pois Ele é digno de louvor. Celebrai na presença do Senhor, pois Ele é digno de louvor. Celebrai na presença do Senhor, pois Ele é digno de louvor. Celebrai na presença do Senhor, pois Ele é digno de louvor. Louvai, Cantai louvores ao seu nome. Louvai, cantai louvores ao seu nome. Vamos louvando, entrando na presença do Pai. Este é o dia que o Senhor nos deu, que o Senhor nos deu. Vamos louvar e nele exultar, e nele exultar. Este é o dia que o Senhor nos deu. Vamos louvar e nele exultar. Este é o dia que o Senhor nos deu. Cristo é o caminho que o Senhor nos deu. que o Senhor nos deu. Vamos louvar e nele exultar, e nele exultar, e nele é o caminho que o Senhor nos deu. Vamos louvar e nele exultar. Cristo É o caminho que o Senhor nos deu. Ele é o Rei dos Reis. Ele é o Senhor dos Senhores. Seu nome é Cristo. Oh, Ele é o Rei dos Reis. Ele é o Senhor dos Senhores. Seu nome é Cristo. Oh, Ele é o Rei. Gozo eu tenho em Jesus. Gozo eu tenho em Jesus. Meu coração alegre está. Porquê? Porque Jesus me valerá o gozo. Gozo eu tenho em Jesus. Gozo eu tenho em Jesus. Meu coração alegre está. Porque Jesus me valerá isto. E é isto que me faz cantar. É Isto que me faz cantar. Dos meus pecados livre estou e para o céu eu vou. É isto que me faz cantar. E ao mundo eu vou anunciar. E ao mundo eu vou anunciar que Cristo salva o pobre pecador com o seu amor. É isto que me faz cantar. E ao mundo eu vou anunciar. Ao mundo eu vou anunciar que Cristo salva o pobre pecador com o seu amor. É isto que me faz cantar. Alegrai-vos. Tu és digno, Senhor, de alegrai-vos. Receber glória e honra, e poder. Tu és digno, Senhor, de receber glória e honra, e poder. Porque tu criaste, sim, tudo criaste, por tua vontade, Senhor. São e foram criadas as coisas. Tu és digno, Senhor, ó, todos juntos. Tu és digno, Senhor, de receber glória e honra, e poder. Por tu criaste, sim, tudo criaste, por tua vontade, Senhor. São e foram
criadas as coisas. Tu és digno, Senhor, todos juntos. Tu és digno, Tu és digno, Tu és digno, Senhor, de receber glória, glória e honra, e poder. Porque Tu criaste, sem tudo criaste, por Tua vontade, Senhor, são e foram criadas as coisas. Tu és digno, Senhor, mais uma vez. Tu és digno, Tu és de mais alto. Tu és digno, Senhor, de receber glória, glória e honra, e poder. Por tudo criaste, sem tudo criaste, por Tua vontade, Senhor, são e foram criadas as coisas. Tu és digno, Senhor, são e foram criadas as coisas. Tu és digno, Senhor, Só Tu és digno de toda a honra, honra e glória para sempre. Amém, amém. Teu é o reino, Pai, Teu é o poder. Recebe o nosso louvor, Jesus. Só Tu és digno de toda a honra, honra e glória para sempre. Amém. Teu é o reino, ó Teu poder. Recebe o nosso louvor, Jesus, pois tudo criaste, os céus e a terra, o universo é obra das Tuas mãos. Com sabedoria tudo fizeste, meu Senhor, pois tudo criaste, os céus e a terra, o universo é obra das Tuas mãos. Com sabedoria tudo fizeste, meu Senhor, oh, com sabedoria, tudo fizeste, meu Senhor, oh, mais e mais, Te amo, Senhor, temos fome e sede de Ti, mais e com mais fervor, Senhor, dá-nos o pão hoje, mais e mais, me ajudas, Senhor, mais e mais, para Ti o louvor, oh, mais e mais, vitórias sem fim, mais e mais, Tu cuidas de mim, mais e mais, me abençoas, Senhor, mais e mais, para Ti o louvor eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro, molda a minha vida ao Teu querer. Eu quero ser um vaso molde
minha vida, molda a minha vida ao teu querer. Eu quero ser um vaso novo, molda a minha vida ao teu querer. Eu quero ser um vaso novo. Se as águas do mar da vida, águas quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Se as tristezas nesta vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás, mas segura na mão de Deus e vai. Oh, se a jornada é pesada, se te cansas na caminhada, segura na mão de Deus e vai. Orando, confiando e a palavra confessando, segura na mão de Deus e vai. O Espírito do Senhor, e o Espírito do Senhor sempre te revestirá. Segura na mão de Deus e vai. Jesus Cristo prometeu que jamais te deixará. Segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás, mas segura na mão de Deus e vai. Vinde adoremos, ó vinde adoremos, Espírito Santo de Deus, ó vinde adoremos a Cristo, Senhor Jesus. A Ele toda a glória, Ele está curando, a Ele toda a glória, a Ele toda a glória, a Cristo, Senhor, pois só Jesus és digno, pois só Jesus és digno, pois só Jesus és digno do nosso louvor a Ele toda a glória. O Espírito Santo está passeando no nosso meio, está suprindo as necessidades das pessoas. A Ele toda a glória, a Cristo, Senhor.
Aleluia, Jesus. Obrigada, Pai, pelo teu grande amor. Tu estás aqui no nosso meio. Tu dizes que nunca nos deixas nem nunca nos abandonas. Te damos todo o louvor, toda a honra, toda a majestade. Só Tu és digno, Senhor. Estás sentado no trono. Aleluia. Glória, 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 glória ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores para todo sempre. Amém e amém. Aleluia. Bom dia a todos. Eu já vos tinha cumprimentado, mas cumprimento novamente. Cumprimenta-se as vezes que for necessário. Estamos sempre cumprimentados. Às vezes digo aos irmãos assim: se por acaso eu passar por si, não lhe disser nem bom dia nem boa tarde, irmão, considere-se cumprimentado. Porque isto não há passado, nem presente, nem futuro. Está sempre cumprimentado. Portanto, não leva a mal. Eu às vezes estou distraída, mas não leva a mal. Glória a Deus. Deus é muito bom. Deus é mesmo muito bom. Eu queria compartilhar convosco algo que Deus tocou no meu coração há 2 semanas atrás. Às vezes pode ser que vos possa ajudar a vós, assim como me ajudou a mim e que me continua a ajudar. É algo simples, porque o Evangelho de Cristo é simplicidade, é pureza, mas ao mesmo tempo grande sabedoria. Amém? Então há 2 semanas ou 3 semanas atrás, eu estava a sentir um desconforto dentro de mim. Não me doía nada, graças a Deus tenho saúde. Parecia que nada me estava a perturbar, mas havia algo no meu coração que me pesava. E eu recolhi-me no meu quarto e orei. Porque é que eu me recolhi no meu quarto? Posso falar em qualquer lado com Deus. E falo. Mas naquele momento eu tinha que me recolher no meu quarto. E assim o fiz. E estava um desconfortável dentro de mim. Eu comecei a orar em línguas. Numa voz suave, numa voz baixa. E dentro de mim algo começou a se levantar, como umas ondas, como um remoinho, como um rebuliço. Algo se levantou dentro de mim, uma voz com autoridade. Movimentos cá dentro de mim. Mas eu tinha os olhos abertos, eu olhava e não via nada. Mas dentro de mim eu sentia que algo espiritual estava a acontecer. Anjos estavam a subir, a descer, a entrar e a sair, e havia uma azáfama tão grande. Uma azáfama. Mas eu abri os meus olhos e via tudo tão calmo. Não havia um som. A minha voz era como um sussurro. Mas dentro de mim era como se as ondas se levantassem dentro de mim. Eu orava. E era como obstáculos estavam a ser afastados de perante mim. Como se estivesse a derrubar paredes. E continuava a orar. E depois era como se Deus derramasse. Deus estava a derramar algo bom, algo do céu. E havia um movimento tão grande, uma azáfama tão grande no espírito. Algo tão tremendo. Eu digo assim: Senhor, o que estás a fazer aqui neste lugar? E Deus disse no meu coração, um rebuliço. Rebuliço. E aquilo ficou no meu coração, um rebuliço. Mas depois continuei a orar e depois louvava a Deus. Conforme o Espírito Santo de Deus dentro de mim me guiava, assim eu fazia. Louvava a Deus em espírito, como se já tivesse a resposta de alguma coisa. Depois novamente é como se levantasse outra onda e outro obstáculo que era removido. E havia anjos que entravam e saíam. E então eu compreendi. O sobrenatural estava a tocar no natural. E quando o sobrenatural de Deus, quando o céu desce à terra, algo acontece no mundo do espírito. Muitas vezes nós não vemos nos nossos olhos, às vezes não conseguimos perceber, mas existe um movimento espiritual a nosso favor, que luta a nosso favor. E nessa oração lembrava-me de pessoas que eu não me lembrava já há muito tempo. Porque Deus queria que eu orasse por elas.
Talvez estivessem a passar dificuldades ou perigos. Eu não sei. Mas eu lembrava-me dessas pessoas e eu orava. Depois vinha a palavra de Deus e eu declarava a palavra de Deus. E louvava, e orava, e fazia constantemente. Havia um rodopiar de todas essas coisas. Até que chegou uma determinada hora, que eu não sei quanto tempo é que foi. Não foi muito. Não foi muito tempo. Uma determinada hora, como se algo estancasse e dissesse dentro de mim, já está. Já está. Ok? Já está. Ok, Senhor. E depois, mas essa palavra ficou no meu coração. Rebuliço. E eu tive que ir à palavra de Deus. Realmente, essa palavra existe, pelo menos num sítio, que é em Ezequiel 37. No capítulo 37, que depois nós vamos ler. Mas esse movimento do Espírito acontece, e eu depois, ao meditar na palavra de Deus, fui vendo. O trono de Deus, o céu, é movimentado, é de uma azáfama, porque há pessoas que podem pensar que o céu, que o lugar onde Deus está, onde Deus reina, que é algo estático, que é algo muito calmo. Não, é um movimento maravilhoso, um movimento com ordem, um movimento poderoso, é impactante. E eu queria para nos trazer uma dimensão espiritual, porque foi isso que Deus me tentou, Deus me mostrou, essa dimensão espiritual. Lembrei-me do apóstolo João quando foi arrebatado aos céus, quando escreveu o Apocalipse, que dizia que no trono de Deus havia muitas vozes. E havia trovões e havia relâmpagos. Era um poder tão grande que quase não se conseguia, do poder, da majestade de Deus. E Deus quer trazer essa majestade, esse poder tão grande, que quando um filho de Deus abrir a sua boca, as coisas acontecerem. É isso que eu vou ler. E a palavra de Deus mostrou-me que muitas vezes quando os crentes oravam, o lugar até tremia. Porque quando o céu desce à terra, algo acontece no espírito. Mas quando ele é tão poderoso, até no natural, se sente. Então, os lugares, as paredes tremiam quando eles se juntavam para orar. Línguas de fogo caíram. Entendimento, olhos se abriram para ver o mundo espírito. Vocês lembram-se, por exemplo, do tanque de Betesda? Quando o anjo vinha do céu e mexia nas águas, o primeiro que entrasse nas águas já era curado. O mover do céu na terra, o toque sobrenatural de Deus na terra. Quando Jesus morreu, acho que foi o maior, além de ressuscitar, quando ressuscitou, que houve um terremoto tão grande que portanto, a pedra que tapava o túmulo, não é? Um anjo tinha afastado. Mas quando Jesus morreu, foi tão tremendo, diz lá em Mateus 28. Mateus 28 diz que quando Jesus morreu, o céu ficou escuro, desde o meio-dia até às 3 da tarde, que é quando o sol bate com mais intensidade. Ficou completamente escuro. O véu, que era super grosso no templo, se rasgou de alto a baixo, porque o sobrenatural de Deus chegou à terra. Diz que a terra tremeu de tal ordem, ouçam isto, a terra tremeu de tal ordem que os mortos ressuscitaram. Vejam a vida de Deus, a glória de Deus. A terra tremeu de tal maneira que os mortos ressuscitaram. Vejam que quando o poder de Deus desce à terra, não tem danos colaterais. Aqui os tremores de terra matam as pessoas, porque são do diabo. Mas os tremores de terra de Deus, entre aspas, libertam as pessoas. Aqueles que estavam na prisão foram libertos da prisão quando louvaram a Deus. Não é? Também aconteceu, quando Jesus morreu, que o céu desceu à terra, os mortos ressuscitaram e apareceram. As pessoas não morrem, ressuscitam. Glória a Deus por este poder. Vamos abrir aqui, portanto, em Ezequiel, como eu tinha dito, Ezequiel 37.
Deus quer nos fazer sensíveis. Assim como nós temos olhos físicos, temos ouvidos físicos, Deus quer que nós aguçemos os nossos sentidos espirituais com o propósito de fazermos a missão dele, que é precisamente essa, trazer a terra, o céu à terra. É a missão, é a grande missão. Porque Jesus fez a parte dele e agora nós, a Igreja de Cristo, temos que fazer a nossa parte. Então, Ezequiel, capítulo 37, versículo 1, disso. O profeta Ezequiel está a dizer: veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. Você e eu não estamos num sítio por acaso. Você não trabalha no trabalho que está por acaso. Você não tem a família que tem por acaso. Você está lá porque tem uma missão de Deus para si naquele lugar. Não é para se queixar do lugar, nem para se queixar... Não. É porque pode ser que você esteja no vale cheio de ossos sequíssimos. E me disse... Quem é que disse? Foi Deus a Ezequiel. Filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse: Senhor Deus, tu sabes. Aos olhos dele devia de ser impossível. Mas quem conhece a Deus sabe que nada é impossível. Então ele disse, deu uma resposta com muita sabedoria: Senhor, só tu é que sabes. Então me disse, Deus disse a Ezequiel: profetiza sobre estes ossos, declara sobre estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Portanto, esta foi a promessa de Deus para aquele lugar. Deus deu a promessa: porei nervos sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então, disse Ezequiel, profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. Enquanto o profeta Ezequiel declarava a palavra de Deus, houve um ruído. E eis que se fez um rebuliço. E os ossos se achegaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles. Cresceu a carne, estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse, outra vez Deus disse a Ezequiel: profetiza ao Espírito, profetiza, declara, ó Filho do homem, diz ao Espírito: assim diz o Senhor, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. O que é que eu queria enfatizar? O que é que Deus me mostrou então acerca do rebuliço de Ezequiel 37? Deus tinha um propósito, tinha uma promessa. Ele transmitiu a Ezequiel a promessa e o propósito para aquele lugar. E o Ezequiel pegou na palavra de Deus e profetizou. Ele não inventou uma palavra qualquer que viesse à cabeça dele, ele não profetizou uma coisa qualquer. Ele pegou na palavra que Deus lhe disse e ele declarou
profetizou. E ele, ao declarar, algo começou a acontecer. Começou a acontecer. Não aconteceu num instante. Começou a acontecer. E o que é que começou a acontecer? Esse movimento espiritual começou a acontecer. Quando nós oramos e declaramos a palavra de Deus, ou somos impulsionados pelo Espírito acerca de um determinado assunto para mudarmos uma situação, porque estamos lá, porque somos a luz do mundo, porque somos o sal da terra, então temos que mudar aquela situação. Em vez de nos queixarmos, em vez de nos dizer tão mal que está este mundo, tão mal está a cidade, tão mal está as finanças, tão mal está o governo, em vez de se queixar, você e eu, como filhos de Deus, como Igreja de Cristo, temos que nos levantar e profetizar e declarar a palavra de Deus, que Deus coloca na sua palavra e no seu coração. Então, um ruído espiritual aconteceu. E o que é que ele começou a ver? Os ossos começaram-se a juntar. E não foi de uma forma desordenada. Eles se juntaram osso com o seu osso. Não ficou dois crânios por um lado, não é? E 4 fémures por outro. Não. Foi bem organizado, porque quando o Espírito de Deus está, não há confusão. As coisas são bem organizadas. Nós vemos o poder de Deus a se mover. Então, o osso ao seu osso, os nervos vieram, a pele veio, mas faltava uma coisa, o Espírito. E o que é que aconteceu? O Ezequiel começou a chorar, a dizer que a profecia de Deus, que a visão de Deus não tinha acontecido? De maneira nenhuma. Porque Deus lhe disse, profetiza, declara que o Espírito venha dos 4 cantos da terra e dê vida a esses corpos. E assim o profeta Ezequiel fez de novo. Declarou, Espírito vem e enche estes corpos de vida. E assim aconteceu. E eu fiquei a pensar, mas então Deus não podia fazer ele só? Por que é que o Ezequiel tinha que declarar? Então, mas Deus não é o Todo-Poderoso? Quando Deus declara uma coisa, eis que tudo é feito. Nada o pode deter. Ele é o Deus que abre portas, fecha portas. Mas ele foi da vontade de Deus que o Ezequiel declarasse, profetizasse, participasse em tudo isto, para nos mostrar. É claro que eu sei que esta profecia já foi concretizada, porque a seguir diz, portanto, do que é que se tratava, que é o ajuntamento de Israel, do povo de Israel que estava disperso à sua nação, que é Israel. Isso aconteceu, mas ainda não aconteceu. Uma profecia que aconteceu e que não aconteceu. Aconteceu 1, 2, 3 vezes em parte, todas as vezes que Deus quis que acontecesse. Mas vai acontecer 2, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, as vezes que for preciso, que Deus quer que aconteça. Porque um exército grande Deus está a levantar. Sem as limitações do nome das denominações. Mas a Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo não é denominação A, B, C, D, E. Embora seja necessária organização. O problema da Igreja de Cristo é que muitas vezes tem falta de identidade. Perdeu a identidade. Não sabe. Ao fim e ao cabo não sabem porque é que está cá. Perde a identidade. E andam às cotoveladas uns com os outros. Mas Deus não nos trouxe aqui a esta terra para andarmos às cotoveladas uns contra os outros. Mas sim como uma equipe. Assim como os invencíveis, não é? Como os da Missão Impossível, os agentes especiais, que tinham uma missão para concretizar. Então um
era bom em se tornar invisível, não é? Outro era bom na tecnologia, outro era bom, portanto era especializado numa determinada área. E Deus quer levantar a Igreja de Cristo, cada um é especial numa área. Nós não devemos querer imitar os outros. Aquele é assim, faz outro, eu também vou fazer. Ele tem sucesso assim, assado, eu vou fazer. Não. Você faz aquilo que Deus diz, que o Espírito Santo de Deus lhe disse para fazer. É isso que você tem que fazer. Porque se você não fizer aquilo que o Espírito Santo de Deus lhe mostrar, não vai resultar. Você pode orar até a língua lhe cair ao chão. Não vai acontecer. Porquê? Porque falta a promessa do Espírito atrás da missão. Mas agora, a identidade de Cristo, nós vamos abrir aqui em Efésios para ver, afinal de contas, ora, Efésios 1, o apóstolo Paulo tinha uma grande revelação. Aliás, Deus lhe deu uma revelação tão grande do propósito dele. A revelação da graça é tremenda. Mas ele conseguiu ver no Espírito qual era realmente a missão da Igreja de Cristo e de cada cristão. Porque ele diz que antes da fundação do mundo, nós já tínhamos sido escolhidos. Antes da fundação do mundo. Vemos isso aqui em Efésios 1, a partir do versículo 3. Vamos ler isto com calma. Ninguém está com pressa, pois não? Não? Todos estão bem sentados? Todos estão a ouvir? Todos estão a receber? Glória a Deus! Glória a Deus! Então, bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, onde nós pertencemos, mas aquelas bênçãos temos que as agarrar para nós. Como também, versículo 4, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Quando é que Deus nos elegeu? Foi antes de entrarmos na barriga da nossa mãe? Diz aqui que foi antes da fundação do mundo. Amém? Para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Portanto, Deus tinha uma visão acerca de nós. Tinha e tem uma visão acerca de nós. Assim como um pai e uma mãe, quando vão ter o filho, dizem assim, eu gostava que ele fosse isto, aquilo, aquilo. Só coisas boas, não é? Sim, Deus tinha um propósito e tem um propósito para nós. Nos predestinou para filhos de adoção, por Jesus Cristo. Para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Quer dizer, é da vontade dele que nós sejamos seus filhos. Para louvor da glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si, no amado. Em quem temos a redenção pelo seu sangue. Sangue de quem? De Jesus. A remissão das ofensas. Nós já fomos lavados. A palavra de Deus diz que já fomos lavados pelo sangue do Cordeiro. Todo aquele que recebeu Jesus, que aceitou Jesus como seu substituto, como Senhor e Salvador das suas vidas, já tem os seus pecados lavados pelo sangue do Cordeiro. A remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça. Porque a graça de Deus superabunda. Que Ele fez abundar para conosco em toda a sabedoria e entendimento. E agora aqui, queria enfatizar o versículo 9 e 10. Descobrindo-nos o mistério da sua vontade. A vontade de Deus foi um mistério, mas que agora foi revelado. Que segundo o seu beneplácito, o seu bem-querer, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas. Na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Então, qual é o grande propósito de Deus? Ao nos escolher a nós,
além de para sermos seus filhos, sermos seus herdeiros, porque mais à frente também fala, seus filhos, seus herdeiros, seus co-herdeiros, seus participantes da glória, ter as bênçãos todas de Deus, que nós tantas vezes proclamamos e declaramos e bem. Temos a sua saúde, temos a saúde divina, temos as finanças, temos todas as necessidades supridas, temos todas as necessidades espirituais, físicas, mentais, tudo Jesus supriu por nós. Então estamos aqui com uma missão, que é ser a luz do mundo, o sal da terra. Temos o ministério da reconciliação, para que possam, porque Deus quer que todas as coisas sejam convergidas em Jesus, tanto o céu como a terra. Adão separou a terra do céu. Não havia ligação entre a terra e o céu, porque o pecado de Adão quebrou essa ligação. Fez uma separação. Jesus veio ligar o céu à terra novamente. Ao morrer na cruz, ele fez uma ligação. Por isso o véu se rasgou. E agora nós estamos cá, representantes de Jesus, embaixadores do reino, para estabelecer o seu reino aqui, nesta terra. Para conquistar território. Não existe um reino sem território. Não existe um reino sem rei. O rei é Jesus, que está sentado à direita de Deus Pai. O reino está lá, mas está a ser estabelecido pelos filhos de Deus. Então, nós não somos os coitadinhos. Nós não somos aqueles que andamos de gatas, a olhar para trás, para baixo. Não podemos nada, não conseguimos nada, miseráveis. Não, somos filhos de Deus, mais que vencedores, herdeiros e co-herdeiros com Cristo, conquistando, resplandecendo, mudando, transformando este mundo. Não estamos aqui, o nosso papel aqui não é se queixar, o nosso papel aqui não é falar do papel do diabo, o nosso papel aqui não é nada a não ser estabelecer o reino de Deus aqui nesta terra, pisando o poder de Satanás, arrancando as pessoas do poder das trevas para o reino do Filho do seu amor. Esse é o grande propósito. Temos que tirar os olhos da terra, colocar os olhos no céu, mas com o objetivo de cumprir esta visão. O Espírito de Deus entrar nas pessoas que estão mortas e ressuscitarem. E levantar-se um grande exército que glorifica Deus, que exalta Deus, porque Jesus então virá à terra. Depois Jesus virá à terra. Mas é a Igreja de Cristo com autoridade que é dada por Deus, que irá transformar este mundo. Amém? Vou ver se tenho aqui mais alguma coisa que eu queria compartilhar convosco. Discernimento espiritual, distinguir os tempos. Tenho aqui alguma coisa importante que eu também queria falar, que é o seguinte. Como podemos exercitar, o apóstolo Paulo fala em Hebreus 5, exercitar os nossos sentidos espirituais. Não é? Para não andarmos a orar em vão, aos socos em vão. Exercitar os nossos sentidos espirituais. É lógico que temos que nos aproximar do Pai. Aproximarmos de Jesus. Mas do verdadeiro Jesus. Não é um Jesus qualquer, é o Jesus da palavra de Deus. Como é que podemos chegar perto de Jesus? Através do Espírito. Como é que podemos nos encher do Espírito? Orando no Espírito. Meditando na palavra de Deus. Porque senão vai começar em desvarios. Então nós temos o carril. Mas eu queria abrir aqui no Salmo 115. Salmo 115, porque queria enfatizar algo muito importante, que eu acho muito importante. Salmo 115. Salmo 115. Versículo 4. Mas olhem para mim antes de eu continuar. Nós nos tornamos
no objeto, na pessoa da nossa adoração. Quanto mais nós adorarmos a Deus e termos comunhão com o Espírito Santo, mais nós vamos discernir as situações, o bem do mal, quais são os planos do inimigo. O que é que Deus tem para nós, não é? Os perigos que estão ali, os obstáculos. Então vamos conseguir, quanto mais nos juntarmos a Deus. Porquê? Porque aqui no Salmo 115, versículo 4, mostra o oposto. Fala aqui dos ídolos. Diz que os ídolos deles, dos idólatras, são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Têm boca, mas não falam. Olhos têm, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Narizes têm, mas não cheiram. Têm mãos, mas não apalpam. Pés têm, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. A eles se tornem semelhantes os que os fazem, assim como todos os que neles confiam. Amém? Então, as pessoas que são idólatras, isto não é uma mania quando nós dizemos que a idolatria desagrada a Deus, porque a palavra de Deus, a Bíblia, desde o princípio ao fim, fala nisso. Mas idolatria em imagens, diz aqui que as pessoas que confiam nas imagens, ou noutros ídolos, mas aqui se está a referir a imagens, porque se tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, por aí adiante, diz que as pessoas que confiam nos ídolos ficam iguais a eles. Então, mas o quê? Ficam cegos? Ficam espiritualmente. Espiritualmente. Além de que a palavra de Deus também diz que o homem natural não compreende as coisas de Deus, o sobrenatural de Deus. Portanto, tudo aquilo que eu estou a falar aqui, se Deus não lhe mostrar, não vai entender nada. Porque as coisas sobrenaturais se entendem sobrenaturalmente, quando se tem os sentidos aguçados. E nós só temos os sentidos aguçados quando nós nos colamos a Deus. Quando nós adoramos a Deus. Os sentidos espirituais. E o apóstolo Paulo estava a dizer em Hebreus 11:5, já é tempo de vocês terem os vossos sentidos exercitados. Não voltar outra vez para os rudimentos da doutrina de Cristo. Quer dizer, qualquer dia Jesus vem e vocês ainda estão a beber leite espiritual. Existem outras dimensões. A Igreja de Cristo tem que conquistar outras dimensões. E nós não vamos conquistar as dimensões naturais sem conquistar primeiro as sobrenaturais. Porque senão não se vê nada. As coisas acontecem à nossa volta e não se vê nada. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Ok. 1 Coríntios 2,14, para terminar. Primeira de Coríntios. Está calor. 1 de Coríntios 2,14. Não me importa porque eu gosto do calor. Era precisamente aquilo que eu estava a dizer. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, desvario. Que é aquilo que ela está a falar? Que é aquilo que o apóstolo Paulo está a falar? Que palavras tão difíceis de compreender. E não podem entendê-las porque elas se discernem como? Espiritualmente. Mas o que é espiritual, que somos nós, discerne bem tudo. E ele de tudo, e ele de ninguém é discernido. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Então nós discernimos bem tudo. Deus dá-nos o entendimento. Por isso é que nós fazemos a oração de Efésios. Para Deus abrir os olhos do nosso entendimento. Porque depois temos recursos à nossa disposição e nem os vemos. Portanto, Senhor, abre-me os olhos para que eu veja os recursos que estão à minha disposição.
Eu há uma semana ou 2 atrás, um amigo de infância telefonou-me por engano. Queria falar com outra pessoa, mas por engano falou comigo. E depois ele estudou economia e a bolsa e não sei quê, e não sei quê, e não sei quê. E então disse assim: tu começou com... Pronto, ele é natural, é um homem natural, fala as coisas que ele vê. Não imaginas como é que as coisas estão. Eu não vou especificar que não interessa. Não imaginas como é que está. A Europa já tinha dado o que deu, bababi, bababá, e lá, e bababá. Tudo negativo, tudo negro, tudo para baixo. E eu ouvi o que ele disse. E depois dentro de mim, algo se levantou e começou-se a rir. Simplesmente. Eu não estava a gozar com ele, como é óbvio. Porque ele estudou, ele sabe o que está a dizer. Mas algo, Deus que está dentro de mim se riu. Porque o que é isso aos olhos de Deus? Vocês vêm a falar de crise para Deus? Ele, como se costuma dizer, ele come isso como pão. Nenhum medo se apoderou de mim. Nenhuma confiança ficou abalada. Porque sei que maior é Deus que está em mim. E não só, as promessas de Deus são verdadeiras. Eu só tenho que declarar aquilo que Deus diz. Para viver uma vida sem necessidade. Mas tu estás a tapar o sol com peneira. Umas pessoas dizem, não, eu estou a declarar o que o meu Deus diz. E o que o meu Deus diz é que é a verdade. E Ele pode fazer de ossos sequíssimos, como aconteceu com o Isaac, na terra que estava sequíssimo. Estava sequíssimo. E o que é que aconteceu? Ele semeou. O Isaac semeou. E o que é que aconteceu? Recolheu lá. Sem medidas. Em terra seca. Como é que isso foi? Como é que foi? Porque Deus mandou e Ele fez. E é o que nós temos que fazer. Vocês conhecem aquela história de 2 de Reis 8? Que é uma senhora, não diz lá o nome. É uma senhora que ajudou o profeta Eliseu, deu-lhe um quarto com uma cama, com uma luz, com uma cadeira, uma mesa. Cada vez que o profeta passava lá, ele podia lá descansar. E um dia o Eliseu disse assim, o que é que eu posso fazer para abençoar esta mulher? Me tem ajudado, tem-me abençoado. Perguntou o que é que ela queria. Mas o Geazi é que disse, olha, ela não tem filhos, ela tem tudo, ela tem muito dinheiro, ela não lhe falta nada, mas não tem um filho. E o profeta dizia, ok, então é isso mesmo. E ela teve o filho. Aconteceu que teve o filho cresceu, apanhou o sol na cabeça e morreu. E ela ficou completamente de rastos, foi ter com o profeta Eliseu e disse, então, mas eu pedi-te alguma coisa por acaso? E vai o profeta Eliseu, foi e ressuscitou. Deus ressuscitou o menino através de Eliseu. E um dia, em 2 de Reis, o Eliseu chegou a ela e disse assim, sabes que vai haver aqui uma grande fome. E está em 2 de Reis, podemos ir lá. 2 de Reis, Segunda de Reis, capítulo 8, versículo 1. E falou Eliseu àquela mulher, cujo filho ele ressuscitara, dizendo, levanta-te e vai, tu e a tua família, e peregrina onde puderes peregrinar, porque o Senhor chamou a fome, a qual também virá à terra por 7 anos. E levantou-se a mulher e fez conforme a palavra do homem de Deus, porque foi ela com a sua família e peregrinou na terra dos filisteus 7 anos. Depois eu vou continuar a ler, mas vou explicar o seguinte. Porque é que Deus não falou com ela, falou com o profeta Eliseu? Porque naquela altura o Espírito de Deus ainda não habitava dentro das pessoas, então Deus usava-se dos seus servos, dos profetas, para avisar, e avisou a mulher. Olha, vai haver aqui 7 anos de fome, porque esta gente está-se a portar mal,
E então isto é resultado deles se voltarem para os ídolos. 7 anos de fome, mas eu não quero que tu passes por isso. Então tu vais sair, tu e a tua família, e depois dos 7 anos volta novamente. E a mulher assim fez. Seguiu as ordens de Deus e foi. Veja, isso foi as ordens de Deus para aquela mulher. E ela foi. Versículo 3. E sucedeu que ao fim dos 7 anos a mulher voltou da terra dos filisteus e saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Ora, o rei falava a Geazi. Geazi é o servo do Eliseu, do homem de Deus, dizendo: conta-me, peste. Vejam, o rei era Cusco. Conta-me, peste todas as grandes obras que Eliseu tem feito. Quer dizer, o rei estava a falar com o Geazi e estava a dizer assim: ó Geazi, conta-me lá o que é que o Eliseu tem feito e tal. Ele fica: o que é que o Eliseu tem feito com o poder de Deus? E sucedeu, contando o versículo, sucedeu que, contando ele ao rei como ressuscitar a um morto, eis que a mulher cujo filho ressuscitara clamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Então disse Geazi: ó rei, meu senhor, esta é a mulher e este é o filho a quem Eliseu ressuscitou. E o rei perguntou à mulher, e ela lhe contou. Então o rei lhe deu um oficial dizendo: faz-lhe restituir tudo quanto era seu, todas as rendas da terra, desde o dia em que deixou a terra até agora. Porquê que eu estou a contar isto? Parece um bocado inadequado, mas não. Deus usa-se da maneira como Ele quer, da forma como Ele quer, para restituir aquilo que nós temos direito. Aquela mulher tinha ido para outra terra para peregrinar e deixou lá as riquezas, as terras, as coisas dela. E quando voltou foi reclamar ao rei. O que é que Deus fez? Porque ela foi uma mulher que abençoou o reino de Deus. Abençoou o homem de Deus. Deu-lhe casa, deu-lhe alimento quando ele parava lá, deu-lhe um teto, deu-lhe uma cama, deu-lhe uma mesa, deu-lhe luz para o homem de Deus estar. E Deus não se esquece daquilo que nós fazemos no reino de Deus. Deus não se esquece. Deus não se esquece quando nós lhe contribuímos para o reino dele. Então o que é que Deus fez? Deus fez com que este rapaz, o Geazi, falasse com o rei. E o rei restituiu tudo à mulher. Deus usou-se do Geazi e Deus usou-se do rei. Deus usa-se de quem quer que seja, porque é o favor de Deus para nós, os seus filhos. O favor de Deus. O que nós chamaríamos na gíria a cunha. Deus. Não importa que chame cunha. É o favor de Deus. Deus usa-se de quem quer, como Ele quer, para restituir-nos as riquezas dele. E isto, eu quero deixar esta passagem para quando nós formos semear. Nós agora vamos tomar a Santa Ceia. Nós vamos tomar a Santa Ceia e depois de tomarmos a Santa Ceia nós vamos semear com entendimento, com fé. Tudo aquilo que nós semeamos no reino de Deus, nós vamos colher. Pode não ser logo naquele momento. Ou pode. Porque Deus também faz milagres. Pode acontecer, de certeza que acontece no tempo de Deus. Ou no seu tempo, quando você precisar. Deus não vai falhar. Deus nunca falha. Aquela mulher, 7 anos depois, lhe foi restituído aquilo que lhe era devido. Aquilo que lhe é restituído, seja herança, seja dinheiro do Estado retido, seja do que for, vai ter à sua mão. Porque assim Deus promete àqueles que honram o reino de Deus. E vai-se usar, seja de quem for. Mas assim diz o Senhor. E é com essa atitude que nós vamos semear na casa de Deus daqui a pouco. Todo aquele que quiser semear também tem essa possibilidade. Está aí o número do IBAN, podem semear com fé. Deus é verdadeiro, Deus é fiel à sua palavra. Mas nós vamos tomar a Santa Ceia. Nós vamos tomar o vinho que é o sangue de Jesus, o pão que é o corpo de Jesus, o pão que é o corpo, que é o pão das nações, a saúde das nações, e o vinho, símbolo da aliança eterna conosco, que Deus fez conosco. Uma aliança eterna.
Um dia, depois de Jesus ter ressuscitado, teve 40 dias a ensinar o reino de Deus. Vocês sabiam disso? Depois de Jesus ressuscitar, teve cá na terra a ensinar e a mostrar o reino de Deus. A dar entendimento acerca do reino de Deus. E uma vez iam 2 discípulos dele que estavam tristes porque Jesus tinha morrido. Ainda não sabia que ele tinha ressuscitado. E Jesus foi com eles sempre falando, e eles não sabendo que era Jesus. Eles foram falando e Jesus foi falando de Moisés e dos profetas, falando acerca dele próprio. Mas eles não estavam a perceber que era Jesus. Depois, quando eles chegaram à casa deles em Emaús, eles constrangeram Jesus a entrar na casa deles. E ele entrou. E ao partir o pão, é que eles viram que era Jesus. Então, mas é o Senhor. É que eles entenderam. Então, mas durante o caminho todo ele esteve a falar connosco que nós não entendemos. Só entendemos agora. Quando nós tomamos a Santa Ceia com fé, os nossos olhos espirituais se abrem. Porquê? Porque o céu desce à terra e faz um ruído espiritual, um rebuliço espiritual em nós. A aliança eterna não tem passado, presente e futuro. No mundo espírito, Jesus morre, o seu sangue é derramado, o terremoto acontece, os mortos ressuscitam, a sua vida ressuscita, a minha vida ressuscita. É isso que acontece. Por isso Jesus disse para nós fazermos isto em memória dele. Porque estamos a reviver a morte de Jesus até que ele venha. Vamos tomar com fé. Oh, obrigada, Pai. Graças te dou. Graças te dou, Senhor. Tu és bom e a tua misericórdia dura para sempre. Que a palavra de Deus se ilumine dentro de nós e que nós continuemos a ser uma luz para o mundo e o sal da terra. Glória a Deus. Enquanto Isabel falava acerca de Santa Ceia, Deus estava a pôr no meu coração, há pessoas cristãos que fumam. Ao tomar a Santa Ceia, inclusivamente pastores já oraram por si, inclusivamente essas pessoas já tomaram, já fizeram jejum, já tomaram medicamentos de farmácia e hoje ao tomar a Santa Ceia, de uma vez por todas, deixarão de ter prazer no tabaco, deixarão de ter prazer no tabaco. E a partir de hoje e para sempre nunca mais fumarão em nome de Jesus. Amém. Queres dizer mais alguma coisa para terminar? Então nós terminamos aqui, declaramos um mês de julho abençoado, um resto de um bom domingo e boa semana a todos vocês no nome de Jesus. Amém e amém. Amém.